Olá, bem-vindo a essa nova aula. Hoje o assunto é potenciação, tá? Potenciação, potência, nada mais é do que eu pegar e multiplicar um número por ele mesmo várias vezes. Então eu vou ter aqui a minha potência é composta por um número que é a base e um outro número que é o expoente. Então, isso aqui é uma potência. Esse símbolo, essa representação indica que eu tenho que pegar a minha base e multiplicar por ela mesma o tanto de vezes que o expoente indica. Tá? Então, 5 ao cubo, o que que é? Eu fazer 5 vezes 5, resultado vezes 5, e aí eu obtenho o resultado final. Ah, e se fosse 5 à sexta? Eu teria que escrever aqui ó, 6 números 5 e ir multiplicando todos eles. Então, aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Simples, tá? Essa é a definição básica de potência, multiplicar a base por ela mesma várias vezes, né? N vezes. N seria o expoente, então quantas vezes o expoente mandar. Então eu pego a base e multiplico, só multiplicar, fazer vezes. Ele mesmo, né, ela mesma, esse tanto de vezes aqui, certo? Isso é a definição de potência. Aí, para eu fazer alguns cálculos um pouquinho mais complexos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que conhecer algumas propriedades de potência. Tudo bem? O que são propriedades de potência? Propriedades de potência nada mais é que algumas regras, né, que descobriram que elas são válidas sempre, então por isso a gente chama de propriedade, são algumas regras que são válidas sempre e que eu posso aplicá-las sempre que elas tiverem a mesma carinha, o mesmo formato. Então é só seguir, usá-las, que aí eu consigo resolver os problemas de potenciação que são um pouco mais complexos. Então aqui, ó, vou chamar de P1 a primeira propriedade. A primeira propriedade é uma propriedade básica, que fala que todo número elevado a zero é sempre 1, tá? Só o zero que não vale isso. Zero elevado a zero não existe, mas todos os outros números que forem elevados a zero sempre vai dar 1. Por exemplo, 3 elevado a zero, 1. 30 elevado a zero, 1. 300 elevado a zero, 1. 3 milhões elevado a zero, 1. Então, todo número elevado a zero é sempre 1. Seja ele número natural, número inteiro, se fosse, por exemplo, menos 3 elevado a zero, também seria 1. Tá? Não é porque tem um menos aqui que vai ficar menos aqui. Não, é sempre 1. Então, menos 3 elevado a zero, 1. Menos 30 elevado a zero, 1. Menos 45 elevado a zero, 1. Ah, mas o meu é fração. Menos 1 sétimo elevado a zero, 1 também. Tudo bem? Então, qualquer número elevado a 1, qualquer número elevado a zero é sempre 1. A segunda propriedade também é bem simples e fala que qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, eu tenho aqui 37 elevado a 1, vai dar o próprio 37, certo? Ah, mas o meu é 370 elevado a 1. 370. É 2 elevado a 1. 2. O meu é 10 elevado a 1. 10. O meu é menos 10 elevado a 1. Quanto dá menos 10 elevado a 1? Menos 10. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com o parênteses. Tudo bem? Nesse caso de 1 não tem problema, tá? Mas em outros eu tenho que tomar cuidado com o parênteses, tá? A terceira propriedade fala quando eu tiver uma multiplicação de mesma base, tá? Eu tenho bases iguais e dois expoentes. Os expoentes podem ser iguais ou podem ser diferentes, não importa. Mas as bases devem ser iguais. O que que eu faço?
eu conservo a base. Então, ó, não é A elevado a alguma coisa multiplicado por A elevado a outra coisa. Então, a base é igual, eu mantenho a base e eu faço o que com os expoentes? Somo os expoentes. Então, é só fazer o expoente do primeiro mais o expoente do segundo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo vezes 2 à quinta, a base é igual, vai ser 2, 3 mais 5, 8. Tudo bem? Então, essa multiplicação gerou uma simplificação, mais ou menos uma simplificação de potências. Ah, mas no meu aqui está mais. Aí não dá para aplicar a propriedade. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o primeiro, resolver o segundo e aí somar os dois resultados. A propriedade ela só funciona se for multiplicação. Se for subtração ou adição, já não funciona. Tudo bem? Ah, mas o meu aqui é 3 ao cubo vezes 2 à quinta. Também não funciona. Por quê? Porque não são bases iguais. A base de um é 3, a base do outro é 2. Por exemplo, assim, 3 ao cubo vezes 2 à quinta. Como que eu resolvo isso? Resolvo essa potência, que é 3 vezes 3 vezes 3. Resolvo essa potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí o resultado, esses dois resultados eu multiplico eles. Tudo bem? E aí a P4, que acaba sendo uma modificação dessa aqui, vai falar quando eu tiver potências de mesma base de novo. Tá? A base tem que ser igual. O expoente não importa se é igual ou se é diferente, mas a base tem que ser igual. Então eu tenho potências de mesma base e elas estão dividindo. Aqui eu estava multiplicando, aqui eu estou dividindo. Tá? O que eu faço? Mantenho a base e aí eu vou pegar os expoentes e vou subtrair. Nessa ordem, primeiro o expoente que está em cima menos o expoente que está embaixo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, 2 à quarta dividido por 2 ao cubo, são potências de mesma base, a base é 2 e base 2, então eu conservo a base e faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. 4 menos 3, 1. Ah, mas o meu expoente aqui embaixo era maior, era 7. Aí você faz 4 menos 7, menos 3. Então aqui ficaria menos 3. Tá? Não tem problema ficar negativo. Tudo bem? Então essas 4 primeiras propriedades aqui. Aí tem a propriedade que eu vou chamar de P5, que ela fala quando eu tiver uma potência e o expoente for negativo, menos 1 aqui. O que eu faço? Segundo a definição de potenciação, eu tenho que pegar um número e multiplicar ele por ele mesmo n vezes, né? Quantas vezes o expoente mandar. Só que aqui o expoente é menos 1. Como que eu vou multiplicar um número por ele mesmo menos uma vez? Então aqui não dá para aplicar a definição de potência. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a propriedade. O que a propriedade fala quando eu tenho essa situação? Eu vou transformar isso aqui em uma fração. Como que eu transformo em uma fração? Como não é fração, eu venho aqui e posso colocar o 1 aqui embaixo. E aí eu faço o quê? Eu vou pegar e vou inverter essa fração. O primeiro número aqui é o numerador da fração, o de baixo é o denominador. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro número aqui em cima, e esse aqui vai ser o meu segundo número aqui embaixo. Tudo bem? Então, ó, a minha fração vai ficar assim. O primeiro número aqui em cima e o segundo número embaixo. Então, vai ficar 1 sobre A. E aí, isso tudo elevado a quem? Ao expoente, só que agora na sua forma positiva. Tudo bem? Então, ó, eu tinha um expoente negativo
Para transformar ele num expoente positivo e poder usar a definição ou uma outra propriedade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar o meu número em uma fração, caso ele já não seja fração, né? Se ele já for fração, fica mais fácil. É só pegar a fração e inverter, tá? Então, eu transformei, inverti a fração e inverti o sinal do expoente. O sinal era negativo, ficou positivo. Aí aqui, ó, olhando para isso aqui, eu acabo caindo na propriedade 2, né? O que a propriedade 2 fala? Que todo número, pode ser ele decimal, fração, inteiro, negativo, todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre A. Certo? Então, ó, vou continuar, tem mais 3 propriedades. Vou limpar aqui e fazer essas propriedades. Se vocês quiserem anotar isso aqui no caderno, é muito interessante ter e fazer outros exemplos. Vocês podem ir fazendo outros exemplos para ver como funcionam as propriedades. Tudo bem? Continuando aqui nas propriedades, vamos para P6. A P6 acaba sendo uma evolução daquela P5, tá? Aqui, em vez de estar elevado a menos 1, eu vou estar elevado a menos n. Por que menos n? Porque pode ser qualquer número. Tá? Pode ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O processo, na verdade, vai ser exatamente o mesmo. Se aqui não for fração, eu transformo numa fração. Então, vai ficar a sobre 1. E inverto essa fração, ou seja, vai ficar 1 sobre a. E aí, como meu expoente era menos n, meu expoente passa a ser n. Opa, então agora ficou positivo. Eu consigo aplicar, né? Ó, a base elevado a n, é eu pegar a base e fazer ela vezes ela mesma, n vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 2 elevado a menos 3. Como que isso funciona? Como que fica? Como que eu resolvo? Transformo aqui em fração, inverto a fração, e aí essa fração eu elevo a esse expoente, só que agora com o sinal positivo. Então era menos 3 o expoente, ficou mais 3. E o que é meio elevado a 3? É meio vezes meio vezes meio vezes meio. E aí aqui é só fazer a multiplicação de fração. Multiplico os 3 em cima e depois multiplico os 3 embaixo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Certo? Aí a propriedade 7. Propriedade 7 fala que se eu tiver uma potência e essa potência tiver uma outra potência, ou seja, potência de potência, como que eu resolvo potência de potência? Eu mantenho a base e pego esses dois expoentes, ó, o primeiro e o segundo expoente, e multiplico um pelo outro. Então, vai ficar m vezes n. Tá? Então, é só pegar os dois e multiplicar. Então, por exemplo, 4 elevado ao cubo, e isso está elevado à quinta, eu tenho uma potência de potência. Então, eu mantenho a base, e aí eu simplifico, né? Transformo isso aqui numa única potência. Faço 3 vezes 5, 15. Pronto. Transformei uma representação na outra. Tudo bem? E a última também é praticamente uma transformação só, tá? Eu vou ter uma potência onde o expoente é uma fração, tá? Como que eu faço quando o expoente é uma fração? A base continua sendo A, e aí essa potência aqui, ó, essa aqui é uma potência de expoente fracionário, essa potência vira uma raiz. Mas que raiz? Esse índice aqui, ó, esse n vira o índice da minha raiz, então vira uma raiz enésima,
de A elevado a M. Esse M vai dentro da raiz junto da base. Então, isso aqui, ó, é só uma transformação. Às vezes a gente nem consegue resolver a potência, mas a gente consegue escrevê-la de outra forma. Por exemplo, isso aqui. 3 elevado a 2 terços. Como que eu escrevo isso aqui? Vai ficar raiz, como 3 é o denominador, então é raiz cúbica, né, ó. O denominador vira o índice da minha raiz. Raiz cúbica de quem? Da base, que é 3, elevado ao número 2 ali, ao numerador da fração. Tá? Então, isso aqui e isso aqui são exatamente a mesma coisa, só estão escritas de maneiras diferentes. Tá? Vou fazer mais uma aqui, ó, com fração agora, negativa, que geralmente o pessoal pergunta. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, menos 2 quintos elevado a menos 2. Meu Deus, como que eu faço isso? Tem menos aqui, tem menos aqui, tem menos no expoente, menos na fração. O menos na fração vai continuar sendo menos. Isso aqui não vai mudar. A fração vai continuar sendo fração, tá? Como que eu faço para mudar o expoente? Porque o expoente não pode ser menos 2. Eu tenho que transformá-lo em um expoente positivo. Eu pego essa fração e inverto. Denominador vira numerador. Numerador vira denominador. Pronto. Menos 2 quintos eu escrevi como menos 5 meios. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Aí agora eu consigo resolver. Menos 5 meios vezes menos 5 meios. Agora sim, né? É uma multiplicação, então eu tenho que fazer regra de sinal, menos vezes menos, mais, então não precisa nem colocar, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2, 4. Ou seja, menos 2 quintos elevado a menos 2 dá 25 quartos. Ok? Então, ó, essas são as propriedades. Revejam esse vídeo, procurem outros vídeos, procurem mais informações, tá? Quanto mais informações vocês buscarem, melhor para vocês aprenderem. Tudo bem? Depois eu vou continuar falando sobre potência, a gente vai entrar em radiciação. Eu vou passar outros vídeos para vocês, para a gente fazer esse trabalho de potência e radiciação e vocês terem base para resolver os exercícios lá do caderninho do Aprender Sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.